Continuar reinando, meus amados? Pode, não pode? Amém. Glória a Jesus. Vamos. Abra a tua Bíblia aí, irmão. Em 1 Reis, capítulo de número 17. Nós vamos nos basear do 8 até o 24, mas a gente só vai ler o 12, 14 e o 24. Nosso irmão Wagner vai fazer aquele fundo musical. Irmão Wagner é benção. Eu gosto do irmão Wagner de graça, irmãos. Ali ele chega ali cansado na hora do vocal ali, vem correndo e muito bom. É de graça, viu, Vanessa? Você não vai precisar pagar nada por isso, viu? Meus queridos, 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 12. Depois, se você quiser, acho que não vou precisar, não. Se assim o senhor quiser. 17, 12, que nos diz assim, ó. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Vai lá para o 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Vai lá agora para o 24. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Glória a Deus. O Senhor é bom. Pode se sentar, meu amado. Meus irmãos, eu quero intitular, através do Espírito Santo, essa palavra como sendo: em Deus você tem identidade e nele você pode mais. Você entendeu isso? Em Deus você tem intimidade e nele você pode mais. Eu quero dividir esta mensagem ainda em 3 momentos, onde o primeiro momento eu quero chamar a tua atenção que Deus ele usa o contexto das nossas guerras para operar. No segundo momento, eu quero falar com você que nele você pode mais. E no terceiro e último momento, eu vou tentar correr o máximo para acabar logo. Em Deus você tem identidade. Você já pode entender isso? Sem mesmo eu ministrar, você pode entender isso? O Senhor é bom. Meus queridos, vamos falar de um homem e de uma viúva, pelos quais são os personagens principais desta história. Iremos falar de Elias e de uma viúva. Iremos ver que Elias estava passando por muitas guerras, por muitas lutas. Elias estava cansado de certa forma. Elias vinha enfrentando Baal, e vinha enfrentando de certa forma Baal, até mesmo porque ele foi chamado para que o povo de Israel se voltasse ao Deus verdadeiro e deixasse Baal. O povo já estava se corrompendo. Logo em seguida, ele ainda tem que enfrentar ainda Jezabel e também Acabe. Para Elias não foi fácil. E quando eu leio a história de Elias, eu lembro da minha e da tua vida. Que mesmo difícil, mesmo em tempos de guerra, não paramos de clamar ao Senhor. Meus amados, ainda a gente pode ver na história de Elias sendo alimentado por corvo, porque era o sustento que o Senhor queria dar para ele naquele momento. Nós percebemos também Elias se desesperando porque o ribeiro está secando. Nós vimos então várias catástrofes pelo que faz com Elias se desespere.
E às vezes na nossa vida é dessa forma, vem sucessivas provas e que faz nos desesperar. Mas hoje, através do Espírito Santo de Deus, eu vim te falar que em Deus você pode mais. Que em Deus você tem uma identidade. E que Deus pode usar todas essas dificuldades para criar contexto, para abençoar a vida de alguém. E através da vida de alguém também a tua vida ser abençoada. O Senhor é bom. Elias era aquele tipo de homem melancólico, aquele homem chorão. Aqui não tem não. Mas Elias, apesar de ser muito valente, Elias chegava para o Senhor e: Deus, eu quero morrer. E o engraçado é que Elias está correndo justamente da morte. E quando eu olho para Elias de novo, eu vejo nós. Deus, eu vou parar. Deus, não aguento mais. Eu quero morrer, Senhor. E aí o que a gente faz? A gente corre de parar. A gente corre da morte. Quando na verdade tanto Elias queria vitória quanto nós também queremos vitória. E o Senhor tem vitória para nós, meu amado. O Senhor tem vitória para nós. Então, nessa história onde nós lemos, Deus, ele impulsiona Elias. E fala assim, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenarei ali uma mulher viúva que te sustente. Para desespero de Elias, irmãos. Para desespero de Elias. Elias estava passando por uma dificuldade que agora então o ribeiro tinha secado. Elias estava com sede. Elias estava cansado de tanto correr de Jezabel. E agora então, o ribeiro seca, mas o propósito de Elias, a missão de Elias ainda não tinha se findado. E Deus dá uma ordem para Elias. Elias, levanta aí. Não acabou ainda não. Você vai ter que andar mais um pouquinho. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Que Deus só usa quem está de pé. Deus só usa quem está de pé. Como está você hoje? Você está de pé? Ou as lutas, ela tem tentado te derrubar e talvez até conseguiu derrubar? O interessante, irmãos, é que Deus, ele dá um direcionamento para Elias, Deus muito motivador. Ele fala bem assim, levanta-te, vai para Sarepta, e lá tem uma viúva, e eu vou fazer com que ela te ajude. Irmãos, vem cá para mim. Uma viúva, irmãos, naquela época, certamente era muito pobre. Seu marido vai embora, ela fica com algumas dívidas, ela tem que vender algumas coisas para pagar as dívidas dos credores. Então Elias sabia que essa mulher possivelmente não ia ter muita coisa para ajudar Elias, com sede e com fome. Mas Deus é mestre em nos surpreender, irmãos. Deus às vezes pega um recurso que não tem nem nada a ver, que nem parece que vai fazer alguma coisa, e faz. Por um detalhe único, Ele é Deus. Ele é Deus. Elias então, irmãos, obedece,
se levanta e vai até Sarepta. Encontra a viúva e pede um pouco de água na vasilha e pede também pão. Meus queridos, Deus queria entrar naquela casa. Para aquela mulher, já estava tudo finalizado. Para aquela mulher já não tinha mais esperança. Mas se tem alguém que eu conheço que sabe, ele é especialista em esperança, é o nosso Deus. E Deus vai lá e usa do contexto dificultoso de Elias para também abençoar aquela casa. Nos teus momentos de maiores dificuldades, é onde o Senhor, Ele mais vai te usar. Sabe aquele momento onde você está precisando de uma oração e Deus, Ele coloca você para orar por outras pessoas? Sabe aquele momento onde você está doente, mas Deus, Ele coloca pessoas para você orar por Ele? Aquele momento onde você está passando numa prova ferrada, mas Deus coloca você para ajudar outras pessoas. Esse sentimento aí, essa emoção aí, era a emoção que Elias estava sentindo. Eu vou para lá, ela não tem nada para me dar. Mas Elias acreditava em um Deus de providência. Elias acreditava em um Deus que tudo pode, e esse mesmo Deus que você tem que continuar acreditando. Meus amados, eu quero passar para o segundo momento, para nós entendermos o contexto daquela mulher e te dizer que nele você pode mais. Mesmo com pouca força, nele você pode mais. Mesmo sem vontade de orar, porque é normal. E quem me disser que não é normal, eu vou discordar de você. Tem dia que a gente não quer orar mesmo não. Nossa, irmão, você está pregando e está falando isso. Se tem uma coisa, irmãos, que eu gosto de mostrar em mim, a humanidade. E existem momentos que a gente não quer orar mesmo. Quem canta sabe que tem momentos que a gente não quer vir cantar. Sim ou não? Quem prega, olha eu aqui, ó, sabe que tem momentos que a gente não quer pregar. E por aí vai. Da mesma forma é orar. No versículo 12, a viúva então expõe as necessidades para aquele profeta. Eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho como te dar isto que tu está me pedindo. O que eu tenho aqui agora, eu não tenho nem um bolo de farinha. O que eu tenho aqui é um punhado de farinha, que mais tarde eu vou fazer para o meu filho e para mim, e depois iremos esperar a morte. Mas aquela mulher também percebe, irmãos, que Elias tinha alguma coisa diferente. Quando nós estamos em obediência, alguma coisa nos nossos olhos é mostrado e que as pessoas conseguem ver que nós somos diferentes. Sabe aquele negócio quando você para em algum lugar e a pessoa vem e chega para você e fala bem assim, ó, tu é crente, né? É aquele negócio diferente. Em Deus você tem identidade. Em Deus você não é qualquer um. Em Deus você pode mais. Em Deus você não vai ficar prostrado. Em Deus as pessoas entenderão que Ele é com você.
Em Deus você pode mais. Em Deus você pode mais. Meus queridos, Elias então fala com aquela mulher: você só tem isso, faz conforme a tua palavra. Elias, mesmo ela tendo um punhado, irmãos, de farinha, pede ela bolo. E se você for analisar a palavra, ela mesmo já tinha dito que não tinha nem... Eu acredito que o bolo venha a ser referente à quantidade. E aquela mulher então, ao dizer que não tinha muita coisa, ele ainda muito ousado vai lá e fala: faz conforme a tua palavra, e faz um bolo. Meus irmãos, Deus é aquele quem cuida dos seus. E mesmo em todo o contexto de dificuldade, se foi Ele quem permitiu com que essa dificuldade viesse até você, Ele é aquele que vai prover tudo para você, para os seus e para todos aqueles que Ele colocar para você abençoar. Enquanto a missão não for cumprida, enquanto o processo não for cumprido, o Senhor te dará sustento do céu. O Senhor te sustenta. Você pode se alegrar nesta noite por conta disso, porque o Senhor te sustenta. Você não está sozinho. No versículo 14 é lindo, eu vou ler isso aqui porque é muito lindo. Elias então chega para aquela mulher e fala assim: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. De repente para você esta farinha seja o suporte que você tem dado a alguém. O suporte para você não vai acabar, o Senhor te sustenta. De repente, o azeite para você é a ajuda que você está dando para outras pessoas. Não vai faltar o azeite para você. O Senhor é aquele que vai fazer não cessar este azeite. Mesmo nas tuas limitações, mesmo nas tuas dificuldades, o Senhor entende que você tem obedecido e tem feito. E Ele é fiel e não vai deixar minar. Ele é fiel, meu querido. Meus amados, eu quero passar para o terceiro momento. Em Deus você tem identidade. Apesar de Elias mandar fazer conforme a palavra dele, aquela mulher faz sobre a palavra de Elias. Aquela mulher de alguma forma entendia que Elias era um profeta do Senhor. Meus amados, olha só, o 15. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim começou ela, e ele e a sua casa, e comeu ela e ele e a sua casa muitos os dias. Quando Deus direciona, não vai faltar nada. Quando Deus manda fazer, não vai faltar nada.
Nós percebemos então, irmãos, aqui os dois personagens, em algo que chama, Zé Filho, a atenção de Deus: obediência. Aquela mulher até então, ela estava de certa forma sob uma lei que fazia com que as pessoas tivessem que ajudar os profetas. Mas ainda assim, mesmo com um pouco, ela decide ajudar. Vem para mim. Mesmo com o teu pouco, não deixe de ajudar. Mesmo com pouca força para orar, não deixa de orar. Mesmo com pouco dinheiro, não deixe de ajudar. Mesmo com uma pouca voz, não deixe de cantar. Olha aqui, ó, mesmo pregando pouco, não deixa de pregar. O Senhor é bom. Meus amados, é com a tua pouca força que Deus, Ele vai te usar. Elias estava sem força, meu querido. Elias estava machucado. Elias passou por muito tempo escondido. Mas mesmo com pouca força, ele não parou de fazer aquilo que o Senhor o chamou para fazer. Como nós ouvimos nessa manhã, mesmo com os teus defeitos, Ele te ama. Se eu for falar aqui para você os meus defeitos, fraco, complicado, misericórdia, eu vou até parar de falar, senão você não vai nem querer falar mais comigo. Mas mesmo assim, eu não posso me dar o direito de parar. Mesmo você sendo assim, rapaz, minha esposa não está aqui, eu nem posso pegar assim para falar umas coisas. Mas mesmo você sendo assim, rabugento, depois ela vai me beliscar. Mesmo assim, irmão, não pare. Não pare. Não pare. Não pare. Aquele quem te chamou te sustenta. Não pare. Não pare. Em Deus você pode mais. Em Deus você tem identidade. E sabe qual era a tua identidade? Homem e mulher de Deus. Ele te conhece. Ele te conhece. E mesmo assim, mesmo complicado, mesmo às vezes que nem eu falando demais, não da vida dos outros, mas às vezes eu executor colérico daqueles, comunicador ainda, então às vezes eu falo. Mas mesmo assim, o Senhor nos ama e quer nos usar. Mesmo Elias sendo cheio de defeito, mesmo sendo chorão, Deus ainda queria usar Elias. E o melhor de certa forma, porque toda ação gera uma reação, pelo menos a física vai dizer assim, Elias queria ser usado por Deus. Quantos querem ser usados por Deus? Fazer você abaixar a mão, mesmo nos processos, mesmo nas dificuldades. Faz assim de novo então para me ver. Foi metade. Ele merece. Mesmo com pouca força, não negastes o meu nome. Meus queridos, o Senhor é bom. No versículo 16, depois que todos comeram, a Bíblia vai nos dizer que a farinha não acabou e o azeite da botija não faltou. As tuas forças não vão acabar. As tuas forças não vão acabar.
Enquanto o Senhor não cumprir aquilo que Ele falou que vai cumprir, as tuas forças não vão acabar. Do 17 ao 23, já estamos caminhando para o final. O filho daquela mulher adoece. E nele o fôlego não ficou. Até então a Bíblia não vai nos dizer que aquele menino morreu. E não vai ser eu que vai dizer. Mas aquela mulher então se desespera, porque estamos falando aqui, irmãos, do filho dela. E aquele filho para ela, irmãos, representava um tudo. Nós estamos falando de uma viúva. Logo então, ela não tinha mais esposo. O que restava para aquela mulher, irmãos, era apenas o seu filho. Mães, sejam empáticos aí e se colocam no lugar dessa mãe. Quão desesperador era para esta mulher. E agora então ela dialoga com Elias e fala: o que tenho eu contigo? Você veio até aqui para que então trouxesse à tona as minhas iniquidades, os meus pecados. Elias então, muito chorão, vai orar a Deus e fala: deixa eu trazer aqui para você. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus. Ele fazia bem assim: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afliges, matando-lhe seu filho. Deus se importava com aquela viúva. Até mesmo porque ela foi um canal muito importante para que Elias conseguisse continuar. Aquela esperança daquela mulher, para Deus era importante. O sonho de repente de dias melhores, para aquela mulher era muito importante. Quando eu vejo então aquele menino, eu vejo o sonho dela. Aleluia. O sonho de que aquele menino poderia um dia crescer, poder-se então trabalhar e poder-se trazer de novo sustento para sua casa. Sabe o que eu entendo com isso, meus amados? Que Deus, Ele cuida dos seus sonhos. Nós vamos ver que Deus cuidou daquele menino. Aquele menino então, representando os nossos sonhos, a gente percebe o quanto Deus, Ele zela pelaquilo que nós sonhamos, pelos dias melhores. Deus, Ele tem cuidado de você. E Ele não vai deixar os teus sonhos morrer. Mas faz uma coisa também, não deixe eles morrerem não, para que nós pudéssemos chegar até aqui, irmãos. Nesse contexto bíblico, nós precisamos entender que lá no início, Deus Ele mandou com que Elias levantasse, Elias levantou. Para que os teus sonhos continuem de pé, você precisa entender também que Deus, Ele não esquece dos teus sonhos, mas você também não pode esquecer dos teus sonhos. E eu não sei se já te contaram, mas Deus é um Deus que realiza sonhos. Continua sonhando, vá. Em Deus você pode mais. E eu quero ainda te chamar a atenção para você ser mais ousado ainda. Sonha mais. Sonha mais. Pode sonhar mais. O teu pai, como um bom baiano, o teu painho, ele é aquele que pode realizar o impossível.
Continua sonhando com a faculdade, continua sonhando com o ministério, continua sonhando com a vida financeira estável, continua sonhando que Deus ele vai te usar de maneira poderosa, continua sonhando que Deus ele vai salvar a tua casa, continua. Deus ele é aquele que realiza sonhos. Deus é aquele que realiza sonhos. Meus amados, Elias então pega aquele filho, deita sobre ele, e a Bíblia, prepara para dar glória. E a Bíblia fala que o fôlego daquele menino voltou. Era o sonho daquela mulher novamente sendo ressuscitado. Eu posso entender que nesta noite Deus ele está ressuscitando sonhos aqui. Você tem ousadia para sonhar, meu amado. Você pode, por um único detalhe, porque você está em Deus. Você pode tudo, você pode tudo. Irmão, calma aí, a Bíblia me fala que em Cristo tudo posso, naquele que me fortalece. Deixa eu te contar uma coisa, o Senhor ele tem te fortalecido, o Senhor tem te dado livramentos que você não pode nem perceber, e que se de repente talvez você percebesse, talvez você não seria capaz psicologicamente de entender. Você entende que no nosso lado existe um reino espiritual, e que o tempo todo os anjos de Deus estão com espada desembainhada guerreando por nós? Se você entendesse o tanto, se nós entendêssemos o tanto de livramento que o Senhor nos dá, para que Ele cumpra todas as promessas que Ele fez em nós, você dava um glória bem forte. Você deu glória, então você entende, né? O Senhor é bom, meu querido. O Senhor é bom. Em Deus você tem identidade. No versículo 24, para nós terminarmos. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Quando este tempo mal passar, as pessoas entenderão que Deus está com você. Até mesmo porque das tuas pouca força, foi dela que o Senhor usou para que pudesse abençoar a vida dessas pessoas. Eu sei que às vezes o coração do ser humano ele é ingrato. A gente ajuda e depois a gente volta e a pessoa ainda fala: eu não mandei tu me ajudar, tu me ajudou porque quis. E aparentemente parece que foi mais ou menos isso que aconteceu com aquela mulher. Porque até então ela já ia comer aquele pão e ia morrer. Mas a Bíblia vai nos dizer que o azeite não parou, que a farinha não faltou. Mas depois, quando o menino dela morre, ela vem dialogar com Elias de uma forma bem desaforada, se é que podemos dizer assim. Mas deixa eu te falar. Continua ajudando. Mesmo se quem você estiver ajudando, às vezes olha para a tua cara e fala: eu não mandei tu me ajudar. Mesmo que às vezes essas pessoas lancem no teu rosto, vai chegar a hora. Vai chegar a hora onde essas pessoas, elas entenderão que você é homem e mulher de Deus. Quer mais? Para terminar, e através do teu testemunho, essas pessoas podem vir para aqui, ó,
Essas pessoas podem vir para aqui. Você não entendeu, não? Essas pessoas podem vir para aqui. Nos momentos de maiores dificuldades. Aleluia. O Senhor vai usar das nossas poucas forças. O Senhor vai usar dos nossos poucos recursos. Mas pode ficar tranquilo, não vai acabar. Em Deus você pode mais. Em Deus você tem identidade. Em Deus você pode mais. Amanhã, quando você levantar, terminei aqui. Amanhã, quando você levantar, levante assim, ó. Fica firme e fala assim, ó, em Deus eu posso mais. Você pode. Você entende nisso? Você entende que você pode mais? Você entende que você pode mais, meu amado? Mas você não pode mais sozinho. Perfeito. Com Jesus, sim. Deus abençoe.